Sejam todos muito bem-vindos ao Acesso Musical. Muito prazer, eu sou a Sofia Leslie, estou no comando da apresentação aqui hoje, nesse programa que tem um espaço dedicado na FAP para a gente poder valorizar a nossa música brasileira. Nesse programa, na nossa segunda edição, contamos com a presença ilustre de uma cantora que traz muita verdade, que traz muito sentimento, traz aquele sentimento que está dentro da gente guardadinho. Ela quer cutucar e quer deixar a gente colocar ele para fora. Seja muito bem-vinda, Tuane! Muito obrigada, sou um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, obrigada por ter aceitado o convite. E vamos começar falando sobre a sua trajetória. Mentira, vamos começar escutando uma música. Pra fazer com o pé direito aqui, vamos escutar Tempo Perdido, de Tuane. Dobrei a esquina e dei de cara com você. Não tava contando que a gente ia se ver. Não faz tanto tempo desde que eu apaguei todas as memórias, eu quis esquecer. Eu achei o tempo perdido. Ainda bem que deu a hora e eu te larguei. O medo me persegue onde quer que eu vá, e fujo antes mesmo de te encontrar. Olha, não é por nada, eu já calejei. Durante esses anos eu me reinventei. Eu achei o tempo perdido. Ainda bem que deu a hora e eu te larguei. Acompanhamos agora Tempo Perdido, de Tuane. Tuane, agora sim, sobre a sua trajetória. Você começou muito novinha nesse meio das músicas. Sim, bastante. Com 8 anos você já compunha, já fazia suas composições. Conta desse processo. Eu lembro que com 8 anos foi a fase que eu comecei a descobrir assim, o que era ser fã de artistas, de filmes, né, de músicos, cantores. E eu queria fazer aquilo do meu jeito. Só que na época eu não tocava violão, não tocava piano, nenhum instrumento. Então o meu jeito era, com um gravador, gravar as melodias e escrever as letras ali no meu caderninho. Então a minha composição começou mais como a parte poética, né? A poesia eu ia escrevendo, eu tenho esses caderninhos guardados até hoje. Ai, memórias. Eu adorava. Pegava, inclusive, assim, até hoje eu vejo que era uma forma de estudo até inconsciente, mas pegar uma música, por exemplo, eu gostava bastante de NX Zero naquela época. Pegava uma música e escrevia alguma coisa inspirada no tema de determinada música, né? Pra ir desenvolvendo o assunto também do meu jeito, como eu queria falar. Então, essa composição começou desse jeitinho, assim, né, no meu quarto, nos caderninhos da escola. E aí, aos poucos, conforme eu fui fazendo aulas de instrumento, eu fui elaborando mais isso, né? Foi crescendo as suas técnicas, Crescendo evoluindo. as técnicas de composição. Mas você ainda tem uma dessas... Vamos falar mais pra frente de técnica de composição, mas fica guardadinho aí. E com 10 anos você começou a tocar outros instrumentos, né? Você começou na flauta. Isso, na flauta eu comecei com musicalização infantil na escola por volta dos 6 anos ali, mais ou menos. Eu adorava tocar as apresentações, achava super legal. E aí eu comecei com 10 anos, 10 para 11 anos, as aulas de violão, né? Numa escola de bairro que tinha pertinho da minha casa. Comecei fazendo aula de violão, fiquei uns 6 meses no violão e depois eu, não, quero ir pra guitarra, porque rock and roll, não sei o quê. E aí eu acabei indo pra guitarra, estudando, né, o violão e a guitarra, ali ao mesmo tempo, dos 10 a mais ou menos os 13, quase 14 anos, que aí foi quando eu vi que não era aquele o instrumento, né? Foi quando eu introduzi no piano. As teclas entraram na As teclas vida. entraram na minha vida ali. Que era uma coisa assim também, que foi uma fase que eu tinha muita inspiração da Emily, do Evanescence. Eu achava maravilhoso ela cantando e tocando. Então, eu queria um instrumento, na verdade, para me acompanhar cantando, não para ser o foco principal. E o piano acabou
me despertando, né? Sendo essa base para você poder crescer em cima. Isso, exatamente. E na sua família você tem artistas que te ajudaram? Que Ninguém. Te Meu. Ninguém, bizarro. Minha família é muito grande. Minha mãe tem 9 irmãos. Tá. São muitos tios, muitos primos e não tem ninguém que toca nada. Assim, nada, nada, nada. Não sei da onde que Era pra surgiu. ser. Era pra ser, era pra ser. E com 15 anos você entrou e começou a estudar um pouco mais sobre isso, né? Entrou num curso mesmo. Isso, 15 anos eu entrei na Fundação das Artes de São Caetano, que é um conservatório e curso profissionalizante, né? Comecei lá com 15 anos, fazendo aulas de piano popular, que era mais focado para música brasileira, jazz, instrumentação de big band, essas coisas assim. E a parte complementar de teoria, né? Que é quase uma grade, assim, curricular de faculdade de música, porque você tem aulas de percepção, de rítmica, de coral, de contraponto, de harmonia, de prática de banda, de tudo que você imaginar. Então, eu passava os dias inteiros lá na fundação e era muito gostoso, porque muitas amizades, a gente pegava sala, alugava o teatro para poder ficar ensaiando, né, tocando, compondo juntos, né, a gente fazia muito isso, eu e os meus amigos ali da época. Então, foi com 15 anos que eu entrei lá para estudar piano popular. E levou amizades aí pra vida, né? Ainda toca com esses parceiros aí. Levei amizades pra vida. Com o meu certeza. parceiro, Chaléu, que toca comigo o contrabaixo nos shows, né? Uma amiga minha também, que ela é flautista, gravou a flauta de uma das minhas músicas, também a Isa Regiane. A gente se conheceu lá e continua até hoje trabalhando juntas, né? Super amizade aí na vida e na música. Que lindo. É incrível. E sobre as suas inspirações? A música dos anos 70 sempre foi uma grande inspiração pra você. A gente tem aqui Paul McCartney, Elton John, várias pessoas, vários músicos internacionais que te marcaram. Uhum. Você acha que eles te inspiravam em quais aspectos da sua música? Eu acho que, principalmente, assim, você citou o Paul McCartney, eu lembro a primeira vez que eu vi ele ao vivo, que foi em 2010, no Morumbi, e eu vi o show e eu tava emocionada de estar ali vendo ele, né, uma lenda viva e tudo mais. Só que o que mais me emocionou foi de ver a reação das pessoas com ele. E aí foi quando eu tive o start ali de, tipo, é isso aqui que eu quero fazer. Eu sabia que eu queria viver de música, mas eu não tinha caído a ficha ainda que era o que ele estava fazendo no palco que eu queria fazer ali também. Então, ele, particularmente como influência para mim, é muito nesse sentido também. Como compositor, obviamente, eu acho ele um dos maiores, assim, mas do legado dele, a história que ele construiu através da música, a marca que ele deixou na história da música, que é inegável, e na vida das pessoas também, né? Então, o Paul, ele é uma grande, grande, grande inspiração para mim nesse sentido. E os anos 70, num geral, assim, eu falo, se eu pudesse escolher uma década, eu escolheria os anos 70, Não assim, tenho pra dúvidas. nascer. É maravilhoso. Esteticamente, toda a linguagem cultural dos anos 70 é uma coisa que me encanta muito. E a sonoridade da música também, tanto internacional, pegando ali um pouquinho mais desse rock, pop rock aí, com Elton John, Led Zeppelin também, quanto aqui no Brasil, né? Os movimentos que aconteciam aqui no Brasil nos anos 70 também é uma coisa que eu fico fascinada. O lado artístico, né? Foi muito bem explorado. Muito bem. Teve o seu espaço, teve o seu palco. Exato, teve ali o que merecia, né? Uhum. E falando de palco, você de também começou a tocar com 13 anos. Você fez seus primeiros shows com bandas. Isso mesmo. Com 13 anos, eu montei uma banda na escola de música que eu fazia aula. E a gente começou a tocar, assim, nas apresentações da escola, a gente sempre tinha a nossa abertura, então a gente era a banda de abertura ali. Ó, que honra. Era muito legal. E a gente começou a tocar em festas de amigos, assim, aquelas house parties que tinham. A gente... vamos montar os instrumentos na sala, vamos tocar lá. Consegui um barzinho que tem uma banda que vai tocar, mas a gente pode ir lá para dar uma palhinha. Então, foi começando desse jeito. E foi aí que eu comecei profissionalmente a tocar, né? Depois eu entrei no colégio e conheci pessoas que estavam lá no colégio também, mas que já trabalhavam com música. E aí participei de show de talentos da escola, acabei conhecendo essas pessoas e fui montando outras bandas, tanto autorais, né, principalmente de rock autoral, e me levando às bandas corporativas, né, banda de baile, banda de casamento, e foi tudo a partir daí que foi me levando, né. Montando networking, fazendo aí mais portfólio. Exato, mais portfólio, muita experiência, né? Porque Total. tocar na noite, assim, tocar em bar, tocar em banda corporativa é uma experiência muito única e que te agrega demais para quando você vai fazer o seu trampo autoral, né? Aprender fazer o seu muito trabalho com solo. isso, né? Exato. É uma escola, assim, que nenhum conservatório, nenhum lugar ensina. Você tem que passar por isso mesmo. Não é?
Pra gente poder ver um pouco mais sobre o seu talento, vamos escutar agora Jabuticaba, ao vivo com Tuane. Jabuticaba, eu me convenci de que tudo que eu preciso tá bem aqui. Nem sei se sobrevivi ao caos que tava, nem pergunta que eu já não lembro de nada. Eu me perdi numa imensidão que eu nunca vi. Desconcentrei até da rima que eu cantava. Não quero largar teus olhos de jabuticaba. Eu me rendi. Não tem nem motivo pra eu fugir. Essa foi Jabuticaba, ao vivo agora com Tuane. E Tuane, a gente falou um pouco sobre as suas inspirações, mas a gente também sabe dos seus traços inspirados na Lana Del Rey e no Chico Buarque. Como que eles representam você hoje em dia? O que você bebeu de cada um deles? Eu acho que os dois, principalmente da composição, da letra, né? A parte da letra. O Chico sempre me deixou muito fascinada com a linguagem dele, a poesia dele, né? Que ao mesmo tempo que eu acho que ele é muito rebuscado, ele é muito acessível. E ele trata de temas, assim, com uma genialidade que eu fico, gente, como é possível um cara fazer isso? Então ele sempre foi pra mim ali nessa parte poética. Eu sempre busquei um pouco mais de densidade, um pouco mais dessa coisa rebuscada, porém acessível na hora de escrever, que ele traz pra mim. E a Lana me inspira muito também nessa parte da escrita, principalmente com a melancolia. Eu gosto muito do jeito que ela fala. Eu acho que são duas escritas opostas, né? Ele tem esse lado um pouco mais rebuscado, às vezes um pouco mais sério também. E a Lana, eu acho que ela fala tudo numa linguagem mais popular, só que com uma profundidade muito bonita, né? Ela fala sobre coisas, às vezes, um pouco, não rasas, mas coisas mais simples, só que com uma profundidade que fascina a gente com aquilo, né? Coisas do dia a dia, coisas corriqueiras que encantam. Então, os dois, pra mim, assim, na área da escrita, da composição, eu gosto muito. É bonito ver, porque o Chico realmente ele tem esse jogo de palavras, parece que ele tem esse estudo que acaba encantando no que ele fala, né? Como se fosse um flautista que vai... Exato, ele vai te seduzindo com as aos palavras, poucos. né? E a Lana tem esse tom. E eu acho que é isso importante, que o seu público acaba sendo mais... Você acha que nessa faixa que escuta a Lana também escuta você? Ou não? Eu acho, porque... Principalmente por conta dessa coisa da melancolia, né? É uma coisa que eu percebo que, por mais que eu tente fugir, ela tá presente ali em mim na hora de compor. Não dá. Então, é um traço dela que, de tanto ouvir também, porque ela foi uma das que... Eu comecei a ouvir ela com 14 anos, mais ou menos, e foi uma das artistas que mudou minha visão, assim, de música, de compor música também. Então, eu acho que, querendo ou não, tem um pouquinho da Lana ali no que eu faço também, e Com acaba certeza. conectando, né, com as pessoas que gostam dela também. Acaba sendo uma inspiração pra todo mundo, Pra né? todo mundo. E sobre o seu processo criativo? Você tem várias formas de criar uma música, né? Tem jogo de palavra, tem várias muitas formas. coisas. De onde elas vêm? Como que você cria tudo isso? Olha, o meu processo principal, eu percebi que é primeiro a letra, né? Primeiro compor a letra com a melodia e depois eu vou trabalhando na harmonia. E a harmonia é uma coisa que eu gosto de trabalhar bastante e que eu sinto que tem muitos resquícios da época que eu estudei ali piano popular, de uma harmonia um pouco mais doida, talvez. Uma harmonia um pouco mais diferente, que é
inspirada nessa coisa ali da bossa nova, do jazz, também uns caminhos harmônicos que não são tão óbvios, que eu gosto bastante de usar. Mas não fica só nisso, né? Então eu acho que muitas vezes a gente tá aqui, eu posso ter uma ideia que vem do nada, e aí eu acabo gravando ou anotando para depois sentar e desenvolver aquilo. Mas eu acho que pra gente ter esse ponto onde você tem essa ideia do nada, essa inspiração, você tem que treinar muito, né? E às vezes composição, a arte, fica nessa coisa de tipo, é o dom, é o talento. A gente não precisa treinar, veio com isso. Mas pra mim é o oposto. Eu faço cursos de composição. Eu tenho um negócio que eu gosto de fazer com o pessoal que me acompanha. Tá sempre ouvindo as músicas, vendo os vídeos, assim, nas redes sociais. Que toda semana, tipo, eu peço temas pra eles. Tipo, me deem temas de composição. E aí eu escrevo a música ali, gravo um vídeo e posto pra eles na sexta-feira. Tipo, ó, o tema que vocês escolheram gerou isso daqui. Deu isso daí. E pra mim é uma forma de estudo, né? De eu ter uma coisa, eu tenho que escrever sobre isso, dentro dessa linguagem, usando esse estilo. E também é uma forma de conectar, né? Eu acho que é gostoso isso, das pessoas estarem fazendo esse trabalho junto comigo. Ver que você realmente valorizou aquilo que falou e tá somando soma pros dois, né? Soma pros dois lados. E é gostoso porque desmistifica isso também, né? De tipo, ela teve uma inspiração e ela foi lá escrever uma música. Não, é um estudo diário. Você estuda técnicas, você estuda gramática, você estuda jogo de palavra, você estuda muitas coisas para você conseguir fazer uma composição legal, né? Você nem sempre, pode até ser, mas nem sempre vai ser um sonho que apareceu, eu sei a música. Exato, você acordou no meio da noite, eu ouvi isso daqui, deixa eu anotar. Exatamente, na maioria das vezes é através do estudo, né? Mas você acha que quando você tem algum bloqueio criativo, não tá mais conseguindo escrever muita coisa e evoluir, tem algum artista que você recorre pra falar, isso aqui me inspira? Toda vez que eu escuto, sei lá, Chico Buarque, toda vez que eu escuto alguém, eu vou ficar inspirada, eu vou ficar motivada. Pra poder fazer. Chico e Alana, os dois. Tá. Eu acho que voltamos pra eles. Mas eu acho que justamente por conta de serem letras tão elaboradas e letras que fazem sentir tanto, porque os dois, eles me levam pela descrição do sentimento ou do ambiente, da história, eles me submergem naquilo. Faz sentido. Então, eu acho que é o que me busca de volta, assim, que eu consigo entrar de novo e falar, tive uma inspiração para poder fazer alguma coisa, né? Precisava disso. Precisava disso, exatamente. E você, como uma multi-instrumentista, que agora migrou pro contrabaixo também, como que você migra entre esses instrumentos? Como que tá sendo o seu estudo semanal para conseguir manter violão, flauta, piano, tem tudo? Corrido. Eu tô focando agora no estudo do contrabaixo mesmo, né? Que me despertou esse interesse em 2022, final de 2022 mais ou menos, eu falei, vou comprar um contrabaixo para estudar. Eu consegui comprar só no final de 2022. Não, de 2023, gente, tá em 2024, né? Tô viajando. Faz um ano aí, então. Faz um ano já. Com ele. E aí eu tava estudando sozinha em casa, assim, e eu comecei a fazer aula em agosto desse ano com o professor. E foi uma coisa assim que eu falei, eu acho que eu tava no instrumento errado até agora. Porque eu descobri um prazer de tocar de novo. Porque assim, a gente trabalha com o que a gente ama, né? E às vezes entra naquela coisa da rotina, né? Você tá tocando piano todo dia, você tá estudando todo dia. E a gente acaba não perdendo o prazer, mas fica meio monótono. E o baixo me trouxe de novo isso, esse prazer gigantesco de tocar, aprender um instrumento. Dá um outro brilho, né? Dá um outro brilho. Porque ele ocupa outra função também, né? Na escala, enfim, das músicas. Sim, e é um instrumento que, assim, até então, sinceramente, eu nunca tinha prestado a devida atenção nele, né? Porque quando a gente vai assistir uma banda, não sei o quê, geralmente o baixista é a última coisa que a gente repara, né? A gente presta atenção no vocalista, guitarra, o piano, a bateria. Tem o baixo ali também. Olha que legal. Olha que legal aquele negocinho ali, né? Tem a guitarra de 4 cordas. E aí, assim, foi uma coisa que eu fiquei surpresa e que eu tô me divertindo a beça pra estudar. Ai, que bom. Então, ele e o canto, né? Aulas de canto, mão, mentoria de canto, são coisas que eu não abro mão de jeito nenhum. Então, são as duas coisas aí que eu tenho estudado toda semana, todos os dias, né? O piano é uma coisa, assim, que desde que eu saí do conservatório em 2018, eu fiz aulas, né, particulares com determinados professores, mas eu não tenho aquela mesma rotina de estudo que no conservatório, 8 horas por dia, estudando repertório, não sei o quê. Era uma coisa doida. Consome muito. Consome muito e a vida não permite mais que seja dessa forma, né? Então, o piano eu acabei, assim, os estudos mais técnicos acabaram ficando um pouquinho de lado, confesso. Flauta é aquela coisa, né? Tipo, eu aprendi quando eu era pequenininha, lembro algumas coisinhas ainda quando precisa tocar. E o violão, aquela arranhada básica, né? Arranhada básica. Voz e violão é um sucesso que a gente vê aqui. Inclusive no acesso pra ver muito disso, né?
Exatamente. Vamos falar um pouco sobre as suas redes sociais. No vamos seu lá. perfil, @tuanemusic, você fala muito com o público, você tem muito essa Sim. troca. Uhum. E você começou a postar conteúdo mais frequentemente na pandemia. Isso. Como que tem sido esse alcance? Como que tem sido o seu cronograma de postagem? Olha, o alcance tem sido uma coisa. A gente tá falando de redes sociais, né? Sempre oscila muito. Mas o que eu acho que eu aprendi a valorizar mais do que o alcance é a conexão. Porque muitas vezes é uma coisa assim. A gente tem um alcance muito grande, mas às vezes acaba que não conecta direito, né, com as pessoas. E uma coisa que eu tô percebendo que do ano passado pra cá tá acontecendo bastante é essa base de conexão crescendo e pessoas que estão ali sempre conversando, pessoas que chegam como fãs, eu acho muito estranho falar essa palavra, e acabam se tornando amigos, sabe? Você começa a conversar, você cria grupo de pessoas ali que vão desenvolver uma amizade também. Então isso pra mim é o mais prazeroso e é o que eu aprendi a valorizar mais, pra gente não ficar tão refém dos números que, Sim. infelizmente, a gente fica, né? É uma cultura de rede social que foi feita pra isso. É isso aí, gente. É nesse meio. Fica compulsivo nisso. Exato, a gente já sabe que é desse jeito. Então é uma troca muito gostosa quando eu comecei a valorizar mais essa questão da conexão também, né? E a frequência, eu até esse ano, assim, eu falei, não, vou diminuir um pouco também, né? Sempre que tem coisas interessantes, eu tô ali postando e tudo mais. Eu tenho uma frequência, assim, sei lá, pelo menos umas 3 vezes na semana. Tá ótimo. Tá ali pra poder conversar, né? Pra poder desenvolver o diálogo ali. Uhum. Mas teve uma época que eu tava muito fissurada de, tipo, todo dia. Tem que estar todo dia, todo dia. E aí você acaba não fazendo direito, a gente acaba às vezes deixando o trabalho artístico de lado pra poder criar conteúdo. Fica muito robô, fica muito o que tá robô. dando certo, qual áudio tá em alta, qual... Exato, e aí às vezes assim, você grava um vídeo que veio, você tocando e cantando, que veio lá do fundo. E aí aquilo é arte, né? Sim. E você vai passar e não tem o alcance que você esperava. Você começa a se frustrar, você começa a se desvalorizar. Então, pra mim, essa frequenciazinha assim de, 3 vezes ali um videozinho, tá bom, funciona bastante. Quando tem um lançamento, tô sempre ali engajando com o pessoal também. Quando tem show, sempre Sim. assim, né? E a gente tem grupos de transmissão, onde eu Ah, converso isso é muito todo dia bom. com eles. Porque pra mim é uma coisa que é muito legal, faz parte já do meu dia a dia. E pra eles né? também, né, manter, porque são pessoas que são seus fãs, os seus admiradores. Sim. Usando outra gostei palavra. dessa palavra, eu Pessoas que gostei. gostam de você e querem te seguir por motivos bons. Exato. E a caixa de música foi outra coisa que também Foi. deu super certo. Nossa, esse daí foi uma baita de uma surpresa. Porque eu tenho essa caixinha de música há muitos anos. E tava lá, guardada. Eu usei, 2 vezes, assim, porque eu tinha poucas fitinhas dela. Ela vem com as fitinhas pra você furar, né? Ela Tá. vem só a caixa, com os dentinhos ali, como se fosse uma calimba. Que é aquele instrumento que tem uns metaizinhos, assim, que você vai abaixando. Sei. A caixinha de música, ela é basicamente daquele jeito. Aí ela vem com uma fita, como se fosse um papelzinho de cartolina, um pouquinho mais grosso, Tá. com a partitura, E um os furinhos. furador, e você vai furando as notinhas. E você põe qualquer música. É Meu. muito incrível. E aí, um dia, eu conversando assim com a minha assessora, eu falei, olha, o que eu achei, fui mostrar, né? Tipo, que legal. Ela, o que você tá fazendo? Que você não começou a gravar videozinhos com essa Divulga caixinha isso agora. ainda, pelo amor de Deus. Aí eu falei, vamos lá, né? Vamos ver. Comecei colocando umas músicas minhas, o pessoal ficou tipo, nossa, que legal essa caixinha, nunca tinha visto isso aqui. Mas o vídeo que, assim, viralizou, que me pegou de surpresa, foi um vídeo com a Flowers, da Miley Cyrus. Que eu postei e coloquei lá, né? E também tava super em alta, né? E a tava música. super em alta, assim. E eu tava ouvindo tanto aquela música, eu falei, vou colocar essa, né? E aí ficou lá uma semana, assim, na frequência normal de visualização, não sei o quê. Do nada, explodiu, assim. Foi mais de 1 milhão de visualizações, um monte de Meu coisa. Deus. Gente perguntando se eu fazia encomenda, não sei o quê, que foi uma outra coisa muito legal. Que eu tive a oportunidade de poder contribuir com momentos especiais para as pessoas. Porque Certeza. as pessoas sempre vinham falando assim, você faz encomenda? Ok, explicava como que era, né? Porque tem que importar a caixinha, não sei o que, dá pra colocar só um trechinho da música, sempre explicava tudo. E aí a pessoa me contava a história, né? É porque minha mãe faleceu e essa música era muito importante pra ela, eu queria ter uma lembrança. Ou vou pedir meu namorado em casamento, não sei o quê. Eu ficava, gente, eu não acredito. E se abrindo pra você. E se abrindo e querendo que aquilo fizesse parte de um momento super especial, de uma lembrança super especial da vida. E eu fiquei, que incrível. Então foi uma coisa, assim, que muito legal. Viralizou, estourou. Tiveram vários vídeos de músicas específicas, assim, que viralizaram em redes diferentes.
Mas o que foi mais gostoso é que trouxe isso. Trouxe essa conexão também e a abertura para as pessoas conhecerem as minhas músicas autorais. Com certeza. Porque todo mundo que vinha conversar, eu agradecia, não sei o que, eu aproveitava, né? Eu falava, ó, se você quiser ouvir, tá aqui. E aí foram pessoas que foram chegando, ficando e mantendo essa conexão diária também, né? Lindo. Então foi maravilhoso. E é muito que você fala da conexão, até que você viu no show lá do Paul McCartney. Você vendo as pessoas tocadas e sentindo, e você tocou pessoas. Exato. Com a sua música, com a sua arte, com as suas ideias. Com a caixinha de música Que super lindo. fofa. Exatamente. E já que a gente falou tanto de caixinhas de música, vamos escutar mais Vamos um ouvir som. uma. Agora vamos ouvir Longe Daqui, Sucesso, de Tuane. Me leva tão longe daqui, eu não aguento mais fugir de mim, de pensamentos tão sombrios. Me leva pra outro lugar, onde eu consiga respirar por pelo menos um segundo. Já não dá mais pra medicar a dor e ver se consigo dormir e me levar pra longe daqui. Eu sempre acho que vou controlar, mas dentro de mim tá escuro, não dá pra enxergar. Parece que o mundo vai acabar antes mesmo de eu conseguir levantar. Não dá mais pra medicar a dor e ver se consigo dormir. Não há paz antes de terminar. Todas as lágrimas terão que sair e me levar pra longe daqui. De hora em hora abre um buraco no peito, cada vez mais me afundo lá pra dentro. Eu juro, quero sair, mas não sei quanto tempo vou resistir. Já não dá mais pra medicar a dor e ver se consigo dormir. Não há paz antes de terminar. Todas as lágrimas terei que enxugar. Não dá mais pra medicar a dor e ver se consigo dormir. Não há paz antes de terminar. Todas as lágrimas terão que sair e me levar pra longe de mim. Ouvimos agora Longe Daqui, de Tuane. Vamos falar um pouco sobre Metamorfose, esse álbum, um sucesso na sua carreira, que mudou, né? Foi um divisor de águas. Que você decidiu fazer esse álbum sabendo que você ia abrir mão de muitas coisas que você vinha fazendo, que você ia mudar um pouco o seu estilo. Isso. Como que foi esse processo pra você? Quem que teve essa ideia? Foi sua? Você teve apoio de quem? Foi minha, porque eu senti que eu tava fazendo assim... Eu tava fazendo a música que eu queria, que eu gostava, mas eu sentia que pensando numa coisa mais mercado, eu tava deixando coisas que eu gosto bastante de lado também, né? Me podando mesmo na hora da composição. E aí chegou um momento que eu falei, não, mas eu quero que faça parte, né? Independente se é bom, pensando marqueteiramente ou não, eu quero colocar isso daqui. E aí foi um Metamorfose, o nome por conta disso, né? Tanto da mudança artística, eu tava passando por várias mudanças pessoais também, que foram, assim, gigantescas pra mim. Então eu queria colocar esse significado no álbum também, esse trabalho artístico que foi uma mudança, assim, de um amadurecimento, né? Eu entendendo como que
o que que é a Tuane artista? O que que eu quero que minha música seja? Quem são as pessoas que eu quero que escutem a minha música? O que que eu quero que ela passe, né, para essas pessoas? E também da minha vida pessoal, que, querendo ou não dá, né? Pra você desvincular um do É outro. você, A gente é humano. Tuane. É Tuane, acabou. A gente vai colocando máscaras, mas é você, mano. Sou tem eu ali, essa. exatamente. Então, o Metamorfose, ele vem disso, né? E aí também foi a minha primeira parceria com a Angorá, né? O selo Angorá. Eu já estava trabalhando com eles em outras vertentes, assim, de direção artística, mentorias, várias coisinhas. E aí foi o primeiro que eu fiz a produção musical com eles e também foi um divisor de águas para mim. Porque até então eu estava produzindo meu trabalho sozinha, né? Eu estava sendo a minha própria produtora musical. E eu já estava sentindo necessidade de ter alguém ali. Porque quando a gente está fazendo tudo sozinho, tudo tá muito legal. E você, tipo, nossa, hit, amei, tá demais, incrível. E eu queria alguém de fora, né, pra olhar pra mim e alguém mais experiente pra olhar pra mim e falar: olha, vamos fazer desse jeito que eu acho que vai funcionar melhor, tudo mais. E eu tive a sorte da Angorá me acolher, assim, nesse Que bom. sentido também, e de, assim, bater todas as ideias na parte de produção musical, de produção artística. Então foi muito incrível. Pra evoluir na carreira precisa de, enfim, de Exato. pessoas com outra técnica, com outras visões. Exatamente. E como você acha que as músicas Você e Jabuticaba se diferem das demais que você fazia antes? O que você acha que mais mudou nelas? Eu acho que mais o estilo sonoro mesmo. O Jabuticaba, acho que é a minha favorita, né? Acho que é a minha favorita aí. E eu acho que é a que melhor me representa como artista, dentro de todas até agora. Porque eu acho que ela tem essa coisa da brasilidade, ela tem essa coisa experimental ali nos timbres, né? Que eu gosto de ficar caçando bastante. Tem a melancolia da letra. Tem tudo o que sou eu ali naquela música. Mas eu sinto que no Metamorfose eu consegui trazer um pouco mais desse lado rock and roll também. Que, querendo ou não, foi o que me criou musicalmente ali quando eu comecei a tocar na noite. Então eu tenho muitas influências disso de jeito de cantar, na hora de compor. É uma coisa que Tá em você. me moldou, não tem como fugir. E era uma coisa que eu tentava segurar, né? Tipo, não vou colocar muito disso daqui. Vamos deixar um pouquinho mais pop. Então eu acho que o Metamorfose tem um pouquinho mais disso também. E você acha que você ficou com muito medo das críticas que ia receber, tendo essa mudança pro álbum? Ah, eu acho que não. Eu acho que foi a primeira vez que eu realmente tava... Não me importa. É isso que eu quero, é o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer. As pessoas que gostarem, elas vão ouvir de coração aberto esse álbum. E as que não gostarem, elas vão procurar outra coisa. E é isso, né? Não dá pra agradar todo mundo. Exatamente, foi a primeira vez. É minha sina. E você também tem muita influência da Lana Del Rey, como a gente já falou algumas vezes, e da Amy Winehouse. Como você acha que elas te ajudaram nesse álbum? Eu acho que vocalmente, bastante. A Amy, Marisa Monte também, pra mim, assim, de artistas e cantoras brasileiras, ela é a minha maior referência. E eu acho que... Nacional, Brasil! Nacional! E elas, eu acho que me fizeram entender melhor a minha voz. E de soltar mais a minha voz do jeito que é também. Né? Se tem uma coisa mais pesada, uma coisa mais rock, deixar aparecer. Se tem um lado que às vezes é um pouquinho mais soul, que vem também dessa bagagem de tocando aí na noite. Muitos covers de Amy Winehouse também. Muitas coisas. Eu deixei aparecer mais, né? Sem medo do que ia soar também. Sim. Que bom. A noite não tem como falar que não... Ela criou sua personalidade criou também, demais. Rock. E o Indie, inclusive, vem disso, né? Esse seu estilo. Vem disso, sim. Muitas, assim, esse cenário independente que a gente tinha bastante, ainda tem, né? Mas era diferente 10 anos atrás em São Paulo. Das bandas independentes, indo tocar em barzinhos, festivais de 6, 7 bandas. A sonoridade era outra. Então, foi uma coisa que agregou muito pra mim, né? Sim. E não tem como fugir. Com certeza. E... conta pra gente como foi a experiência de fazer o show Metamorfose na Praieira, em Santo André. Na Praieira, adoro lá. Foi muito bom, porque foi o show de lançamento do álbum, né? E até então eu não tinha tido a oportunidade de fazer um show de lançamento por conta da pandemia, né? Não dava pra fazer, eu fazia lives de lançamento, não lives é a mesma coisa, estilo de show, mas não é a mesma coisa, não tem jeito. E até então eu tinha feito shows, assim, com todas as músicas que eu já tinha lançado. Nenhuma era um lançamento de um álbum, alguma coisa assim. 6 músicas seguidas, novas. Exato. E foi muito gostoso. Eu organizei sozinha, né? O Praieira é um contato que eu tenho lá em Santo André,
que eu já tinha tocado lá antes e pra mim foi o lugar perfeito. Falei, meu, tem que ser lá. Aí eu entrei em contato com o Will, que é quem comanda lá. Falei, ó, a ideia é essa, é o show de lançamento, eu quero tocar as músicas antigas, fazer um show de 2 horas, mas é pra comemorar o lançamento do álbum. E aí, conseguimos, né? Eu organizei tudo certinho lá, fui super nervosa, tipo, ai meu Deus, ajuda dos amigos, né? Familiares tem também. que ter. Não dá, né? Pra você ir fazendo tudo sozinha. Mas ali por trás da organização, e eu fiquei muito feliz porque muitas pessoas do meu convívio foram, e pessoas também que, assim, me conheceram pela internet. Pessoas que não moravam lá perto, que, tipo, moravam no interior e foram. Foram pra te ver. E eu falei, gente, é isso. Você falei, foi o evento. Eu fui o evento. Tal. Eu falei, maravilhoso, porque foi muito emocionante, né? Todo mundo ali pra prestigiar e celebrar a música comigo, Com você. né? Botar Exato. super pra cima. Isso mesmo. Pra valorizar, então, vamos escutar mais uma canção de Tuane, O Outro Lado do Adeus. Oi, conhecido, acho que é melhor eu te chamar assim. Fez muito tempo que o inocente como flor floresceu em mim. Tudo era tão calmo, tão confortável que eu jurei nunca dizer adeus. Fiquei
agora o outro lado do adeus de Tuane. Agora a gente vai entrar em um assunto mais sério, então se você daí de casa tem algum gatilho com assuntos de suicídio, depressão, ansiedade ou ataque de pânico, a gente recomenda que vocês pulem para uma outra parte do vídeo ou entrem em contato também com o Centro de Valorização da Vida, discando o número 188. Falando sobre esse álbum e esse som que mexeu tanto, o clipe, essa que é a música que mais fala de você, né? Que tem uma letra mais própria, que é quase uma declaração sua. Isso. Como que foi todo esse processo de criação e de decidir abrir isso para as pessoas de fato? A Longe Daqui, ela é acho que de todas que eu já escrevi, a mais íntima. De todas mesmo. E foi bom de escrever, ela saiu assim de uma vez, porque era um desabafo. Ela é um desabafo, né? Então ela realmente saiu numa tacada só ali da escrita. E pra mim, na seleção de colocar ela dentro do álbum foi difícil, porque é muito íntimo, né? Então, na seleção de repertório, né, a gente pega várias composições e vai selecionando o que vai fazer parte do álbum. E quando foi decidido que ia ser ela, eu fiquei muito em dúvida. Eu falei, não, calma, eu tenho que dar a palavra final nessa daqui, porque é algo muito pessoal, que a questão acho que não é nem me expor para pessoas que não me conheçam, mas para as pessoas que me conhecem, né? Porque é aquilo, tem muita gente que às vezes não sabe o que você tá passando, acha que tá tudo certo, tudo bem, e não faz a menor ideia. Então, ela foi a mais difícil, até quando lançou, agora a gente tá trabalhando ela como o single de trabalho do álbum também. Foi difícil de aceitar ela ser um single de trabalho no começo, mas quando eu percebi que dava pra ajudar outras pessoas com ela, foi aí que eu desencanei total. Tipo, ok, vamos falar. Porque não tem pra que fingir que tá tudo certo, bem, tá tudo bem. Porque é o que a gente mais vendo acontecer. Pessoas que precisam de suporte, precisam ser ouvidas, fingindo que tá tudo bem e não tem ninguém ali pra apoiar, infelizmente. Então, pra mim, ela se tornou uma missão até de, não só nessa música, não só nesse álbum, mas de coisas futuras que eu quero fazer. Sim. De, sei lá, uma música que seja porta-voz dessa questão da nossa saúde mental, de como a gente lidar com isso, da gente entender a seriedade disso também, né? Desmistificar esse tabu que a gente já desmistificou bastante coisa, mas ainda tem bastante, ainda é um processo. Né? Ainda é um processo. processo. Uma coisa que, inclusive, é muito bonito você usar também da sua influência, desse seu poder mesmo público de conseguir tocar pessoas, de ter fãs. Apesar de a gente não querer essas palavras, a gente também tem fãs. Então é muito bonito ver você usar isso e poder realmente tocar pessoas, porque não é como é falado, tem sido mais falado, mas é importante ter pessoas abertas para isso. Falar, eu tô aqui, eu sou a prova viva, vai dar tudo bem. Sim, e também eu pensei muito assim, na hora de colocar ela ali, eu pensei muito como me ajudou quando eu conversei com pessoas que entenderam exatamente o que eu tava passando, porque elas já passaram por aquilo. E às vezes a gente vê músicas, trabalhos artísticos que falam sobre o tema, mas eu queria trazer de uma abordagem mais crua mesmo, tipo, olha, foi exatamente isso daqui que eu passei, que eu senti. Então, se você sentiu, tá tudo bem. E a coisa mais gratificante pra mim, que eu fico até hoje muito emocionada, é quando eu recebo alguma mensagem, tipo, olha, essa música chegou no momento que eu tava precisando, que eu ouvi e ela me ajudou, e eu entendi que não sou só eu, que tem outras pessoas que se sentem assim também. E aí, é aquilo. Faz sentido, faz é isso. sentido. Números, tudo desaparece. Porque é isso que faz sentido. Você saber que uma pessoa, ela se conectou com aquilo e ela se sentiu abraçada por aquilo e confortada, né? Então, pra mim, A Longe Daqui, assim, é de todos os trabalhos, ela tá no meu top 3 favoritas. É de longe a que mais. Mas é de longe a que mais, assim, pra mim faz sentido de vida, né? De missão, assim. Como artista, como pessoa. Sim. E o clipe tem um peso muito grande, né? Você, primeiro a escolha de ter sido em preto e branco, de ter aquelas duas locações, sendo num quarto, sendo numa ponte. Como que foi essa produção? Foi você sozinha? Foi você com mais alguém? Foi eu, né, ali escrevi o roteirinho, né, tiveram cenas que eu gravei sozinha, cenas que eu tô no fundo preto, coloquei o tripé, coloquei a iluminação e fui fazendo sozinha, mas eu tive ajuda também em algumas cenas, as cenas da ponte, as cenas ali do quarto, na cama, do meu namorado e também ajuda do meu pai, com iluminação, que eu tava tipo, eu preciso de alguém me ajudando nesse momento. E aí ele foi lá me ajudar. Pra usar em preto e branco tem que ter esse contraste, né? Pra luz é essencial. Tem que ter. Era uma coisa que eu não tava conseguindo. Eu precisava de alguém segurando numa posição exata. Eu falei, você vai ter que me ajudar. Pai, por favor. E é uma coisa muito legal que, assim, eles
Eu tenho muita sorte nisso, de que as pessoas do meu convívio, que são próximas a mim, elas estão sempre ali de prontidão para me ajudar com o que eu preciso, para fazer acontecer. Né? E aí eu filmei com o celular, editei no celular também, mas eu queria que fosse essa coisa mais rústica, né? Pra ficar mais cru, pra ser mais real ali, meu mesmo, eu na mão na massa fazendo. Mas eu queria que trouxesse esse contraste também, né? De tipo, o contraste das luzes, aquela questão do você tá na ponte, pensando o ambiente externo interferindo no ambiente interno e vice-versa. Ali de estar na cama, não conseguir levantar, ficar dias deitada sem conseguir se mexer, muitas coisas assim. E eu queria retratar de uma forma delicada também, justamente para não servir de gatilho. Você foi muito cuidadosa, Né? inclusive, na escolha. Foi até de finalizar o clipe colocando a mensagem. Sim, aquilo era Teve uma um coisa que eu estudo. tava desde o começo, assim, antes de escrever o roteiro, eu tenho que finalizar com o 188. É né? positivo, você tem que dar... Tem que dar tem essa um poder informação. político, né, também. Exato, eu tenho que dar essa informação da pessoa entender que tá mal, eu tô me sentindo, sei lá, num buraco, mas dá pra sair. E esse é o caminho pra eu conseguir fazer isso. Tá aqui, exatamente. Tá aqui. Conscientizar. Que bom. É um significado muito poético, muito profundo. Falando de outras canções, o outro lado de Adeus que a gente já ouviu, fala muito de relacionamento, fala desse amor, que esse amor vai se acabando. Como que foi essa história? É uma história real? É uma história de amigos? É uma história real, uma história real. E é uma história real e ela... É uma história real e surgiu através de um exercício de composição também. Olha só, viu? E foi muito interessante, porque era um curso que eu tava fazendo online de composição da Berklee. E aí, um dos temas era, olha, você tem esses dois temas de música, essas duas frases que tem que ser o nome da música. Escolha a que você quiser. E um dos temas era o outro lado do adeus. E eu comecei a pensar, o que é o outro lado do adeus? Né? Como que na minha experiência eu tive um outro lado do adeus. E aí eu tive um relacionamento que eu terminei. E aí eu falei, tá, eu quero escrever sobre a perspectiva de quem dá o adeus, de quem foi embora, né? Porque a gente tem muito sobre a perspectiva de quem é deixado. Mas eu quero fazer a outra. E eu quero tratar disso com delicadeza também, né? Sutileza. E contando a história de como que se toma essa decisão. E também foi outra alegria saber que várias pessoas, tipo, nossa, eu me sentia um monstro. Mas agora eu não me sinto mais. Eu tenho você. Tô com você, sabe? Então foi através dessa experiência pessoal e através desse exercício proposto, né? Que tinha uma coisa bem criteriosa de... Primeiro verso tem que ser explicada a situação geral. Segundo verso, o desenvolvimento do porquê do título. Era uma estrutura uma já estrutura pronta, onde você tinha que escrever a música dentro daquela estrutura. E pra mim, letristicamente, eu acho que é uma das mais legais. Porque ela se autoexplica muito. Ela... É contação de história do começo até o fim. Mas você acha que ter colocado essas barreiras, assim, esses limites na escrita da música, na composição, te ajudou ou te facilita? Não, te facilita ou te atrapalha? Me ajudou. Que bom. Muito. Porque como é uma história grande, às vezes a gente fica muito... O que eu vou colocar? Né? O que é uma informação extremamente importante e o que não é? E eu acho que ela facilitou de virar uma história com um roteiro que não fala só sobre os sentimentos, mas fala sobre a história do que aconteceu, além dos sentimentos envolvidos ali. Porque quando a gente tá falando de canções, assim, mais de amor, não sei o quê, a gente deixa muito o sentimento levar. Deixa levar, vai. Deixa levar total. Então, ter essas barreiras de, olha, o primeiro verso precisa falar disso, me ajudou demais. Demais mesmo. Tanto é que eu escrevi várias possibilidades de todos os versos. Legal. Até eu entender no título. Esse daqui tá contando direitinho a história. É o que faz mais sentido, parece o certo. Vamos. Exato, isso mesmo. Então, pra mim, foi muito legal. E você também é uma artista que trabalha com as próprias mãos. Uma artesã, quase. Eu sou. No clipe de Tempo Perdido, você que fez a blusa com a borboleta. Isso. E como que você acha que isso pode somar no seu trabalho? Ou o que você gosta de colocar à mão? Qual é o limite? Eu sempre amei essa coisa handmade, do it yourself. Sempre personalizei roupas, sapatos, tudo, assim. E foi um momento que a gente queria um figurino específico e eu não tava achando do jeito que eu queria. Então eu falei, tá, vou retomar isso. Que eu fazia muito ali quando eu tinha 15, 16 anos, eu vivia fazendo isso. Todo dia eu tava personalizando uma roupa diferente. E aí eu peguei e falei, não, vou retomar, né? Essa parte de mim eu vou fazer.
E aí eu fiz o figurino ali da borboleta, né, da blusinha de borboleta pro Tempo Perdido. A saia também, eu já tava na vibe, eu achei a saia da cor que eu não queria. Eu falei, vou descolorir, vou tingir de novo, vai dar tudo certo. E aí foi muito legal que foi um start de novo para isso, para mim, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, uma terapia, assim. Com certeza, muito, só que tinha ficado de lado. E eu falei, eu quero que as pessoas saibam disso, que eu gosto de colocar a mão na massa também nessa parte mais fashionista do trabalho artístico. E aí eu comecei a fazer os figurinos de shows também. Os últimos shows que eu fui fazendo, todos, pelo menos uma peça, eu que fiz. Comprei uma maquininha de costura pequenininha. Não acredito. Pois é, muito fofinha. Comprei a maquininha porque eu fazia tudo à mão, costurando à mão. E tinha coisas que levavam muitos dias. Não dá pra... Falei, não dá, vou ter que aprender a costurar na máquina. Comprei uma pequenininha ali, já Deu fiz certo. alguns figurininhos e tá dando super certo. E pra mim, eu acho muito gostoso também. E pra mim é uma coisa de... um orgulho bom, assim, de falar, eu que fiz isso daqui. Veio de mim? Veio de mim. É. Exato. Que positivo. Então, é super legal. Adoro, recomendo. É bom, fica aí a dica pra você. Recomendo. Fazer sua própria camiseta, comprar uma maquininha. Exato. E pra falar da última música de Metamorfose, um trava-língua pra mim. Desatracar. Como que primeiro você pensou na ordem dessas músicas? Quão importante foi você colocar uma música que diz sobre você sair de um lugar e se fincar em outro lugar? Como que foi pensada essa ordem? Essa ordem foi pensada nessa questão de relacionamentos também, de a gente às vezes se prender muito, se ancorar mesmo num lugar onde não é bom, só que parece ter uma força ali de uma âncora que você não consegue sair, de jeito nenhum. Então a letra vai falando sobre isso, de como a gente procura pessoas, a gente sempre, como seres humanos, né? A gente tá sempre em busca de conviver com mais pessoas. E como às vezes a gente se ancora em lugares que não são saudáveis, não são bons, e a gente tem dificuldade de sair dali também, né? E uma curiosidade, a palavra desatracar era uma palavra que eu nunca tinha usado, assim, na minha vida. Só que uma vez eu tive um contato com uma música do Chico e da Zizi Posse que chama Pedaço de Mim, que é uma das músicas mais lindas do universo, assim, de todas as línguas, de todos os anos, enfim. Todos os mundos. É maravilhosa. E eles usam a palavra desatracar. E eles usam num contexto parecido, né? E eu fiquei com aquela palavra na cabeça. E eu anotei no meu caderninho de composição, desatracar, ficou lá. E aí um dia também, num exercício de composição, eu falei, o que eu posso escrever sobre desatracar? Você se desancorar de uma pessoa, de uma situação. E aí eu fui para esse lado também. Mais poético. Aí o Chico, mais uma vez, presente mais uma em vez todos os sendo, lugares. né, presente e inspiração na nossa vida. Como a gente tá falando tanto de música, vamos ouvir agora Chave Marfim, de Tuane. Ouço o vento gritando em mim todos os medos que vai libertar. Eu me perco na sua chave marfim, não para, baby, não vai devagar. Achei que eu já tinha cansado de sobre o vazio que nos afasta e paralisa. Pensei até
adianta, eu me carrego pra qualquer lugar. Não se vá, eu tô cansada de procurar. Não vai dar, deixa a tequila em cima da mesa. Ouço o vento gritando em mim todos os medos que vai libertar. Eu me perco na sua Chevy Marfim. Não para, baby, não vai devagar. Ouço o vento gritando em mim todos os medos que vai libertar. Corro em noites de verão sem fim, em suas linhas vou me afogar. Navega pela costura na minha camiseta, me beija, fecha a porta e me larga sozinha, que eu bem sei que eu sou só minha. Ouvimos agora Chevy Marfim de Tuane. E para não perder o costume, aqui no Acesso Musical, a gente sempre pede para os artistas trazerem referências. E a Tuane trouxe Ando Meio Desligado, dos Mutantes. Sim. Vamos ouvir. Ando meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer. Nem vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei. E depois do beijo que eu já sonhei, você vai sentir mais. Por favor, não leve a mal. Eu só quero que você me queira. Não leve a mal. Ando meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer. Nem vejo a hora de lhe dizer aquilo tudo que eu decorei. E depois do beijo que eu já sonhei, você vai sentir mais. Por favor, não leve a mal. Eu só quero que você me queira. Por favor, não leve a mal. Eu só quero que você me queira. Não leve a mal. Não leve a mal. Não leve a mal. Não leve a mal. Ouvimos agora Ando Meio Desligado, dos Mutantes. E para finalizar aqui o nosso programa, vamos saber como que tá a sua agenda. Quais são os seus próximos planos, os shows, lançamentos?
Eu tenho o último show do ano, agora é dia 15 de dezembro, na casa de Tereza Pilar, que fica na Moca. E vai ser um evento super divertido que eu tô organizando também. Que vai ser um pocket show acústico, ali piano, voz, violão. Voz, violão. Super intimista. Só que vai ser um evento com outras artistas também, que eu acabei conhecendo, né, nessas caminhadas. E eu sempre gosto de agregar bastante mulheres, assim, pra participar do rolê, né? Girl Power. E a gente vai ter a exposição da artista visual Burna, né? Ela faz vários designs gráficos maravilhosos. E também a Gabi, que é tatuadora, e ela vai fazer tatuagens especiais para as minhas músicas e também para músicas assim de referências da MPB, do rock, de tudo assim que tá nesse meu universo. Então vai ter as flash tattoos lá também, eu tô já Super convite. Super convite. 15 de dezembro. 15 de Não dezembro, esqueceremos. Casa de Tereza Pilar, às 16 horas. Fechado. E pra finalizar, algum contato pra gente poder entrar em contato com você, um meio de comunicação? Claro, as redes sociais são Tuany, T-U-A-N-Y, Music, com 2 Cs, em todas as redes e nas plataformas de streaming, só Tuany, T-U-A-N-Y, pra vocês ouvirem as minhas músicas. Fechadíssimo, Tuane. Obrigada mais uma vez Eu por que ter agradeço, vindo, por ter foi aceitado. maravilhoso. Muito Foi obrigada. muito gostoso. E com você que está acompanhando a gente até agora, muito obrigada por ter ficado aqui. Nos veja nos próximos programas para conhecer mais MPB e mais estilos que nós gostamos muito de valorizar. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.